Olá, hoje fazemos memória de São Martinho de Tours, bispo. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos. Mas ai daquele que produz escândalos! Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: existem 2 tipos de escândalos, alguns que impedem a glória de Deus e outros que apenas aproveitam para oferecer obstáculos aos nossos irmãos. Porque as invenções dos hereges e toda palavra dita contra a verdade se opõem à glória de Deus. Mas aqui não parece se tratar desses escândalos, mas sim daqueles que ocorrem entre amigos e irmãos, como brigas, detrações e outras coisas dessa natureza. Por esta razão ele acrescenta mais tarde: se o seu irmão pecar contra você, corrija-o. Pela dor de quem escandaliza pode-se conhecer a recompensa de quem salva. Se a salvação de uma única alma não lhe fosse tão importante, não ameaçaria com tão grande castigo os que escandalizam. Ele menciona a mostarda porque sua semente, mesmo pequena, é a mais fértil de todas. Faça saber, portanto, que um pouco da sua fé ajuda muito. Se os apóstolos não transportaram uma árvore, não os acusem, porque ele não disse: vocês transportarão, mas vocês podem transportar, mas eles não o fizeram porque não era necessário ter feito coisas de maior importância. Alguns perguntarão: como pôde Jesus Cristo dizer que um pequeno pedaço de fé pode transportar uma montanha ou uma árvore, quando São Paulo diz que é a verdadeira fé que transporta montanhas? Pode-se dizer que o apóstolo atribui à fé perfeita o poder de mover uma montanha, não porque só esta fé o possa fazer, mas porque esta parecia grande demais aos homens carnais, devido ao volume e ao peso de uma montanha. A amoreira também pode ser comparada ao diabo, pois assim como os vermes se alimentam das folhas da amoreira, também o diabo, através dos pensamentos que suscita em nós, alimenta o nosso eterno verme. Mas a fé pode arrancar esta amoreira da nossa alma e enterrá-la no abismo. São Beda escreveu: ele fala como era costume na Palestina, porque os maiores crimes entre os antigos judeus eram punidos desta forma: amarrando uma pedra no pescoço e jogando-a no fundo do mar. Na realidade, seria muito melhor para ele sofrer inocentemente este castigo que, embora tão atroz, é em última análise temporário e encerra sua vida corporal, do que dar ao seu irmão inocente a morte eterna da sua alma. E com razão quem pode escandalizar-se é chamado de covarde, porque quem tem grandeza de alma, não importa o que veja e o que lhe aconteça, não se afasta da fé. Sempre que pudermos, devemos evitar, sem pecar, o escândalo dos nossos vizinhos, mas se o escândalo aproveita a verdade, é melhor permitir o escândalo do que abandonar a verdade. Deve-se levar em conta que não está ordenado perdoar igualmente todos os que pecam, mas apenas aqueles que devem se arrepender. Podemos, portanto, evitar escândalos com esta ordem: se não fizermos mal a ninguém,
se corrigirmos quem peça por zelo pela justiça e se nos oferecermos com coração de caridade a quem se arrepende. O perdão não termina com o número 7, mas sim é ordenado que todos os pecados sejam perdoados, ou que aqueles que se arrependem sejam sempre perdoados. Muitas vezes a universalidade de qualquer coisa ou tempo é indicada pelo número 7. Ou aqui o Senhor compara a fé perfeita ao grão de mostarda porque na sua aparência é humilde, mas interiormente ardente. Falando num sentido místico, a árvore chamada amoreira, em cuja cor do sangue se vêem brilhar os frutos e os ramos, é entendida como o evangelho da cruz que pela pregação dos apóstolos foi arrancado do povo judeu. Onde, portanto, para falar, assim, ele nasceu e foi transplantado no mar dos gentios. Santo Ambrósio escreveu, depois de se referir aos tormentos do rico, continua com o preceito de perdoar quem se separa dos seus erros, para que o desespero não os culpe. Por isso diz, cuidai de vós mesmos. Portanto, o perdão não deveria ser difícil, nem a indulgência deveria ser completa, nem a correção deveria ser tão rígida a ponto de desencorajar, nem deveria haver conivência que convidasse ao pecado. É por isso que ele diz também em Mateus 18, versículo 15, corrijam enquanto você e ele estão sozinhos, porque a correção amigável é mais proveitosa do que a acusação violenta. A primeira inspira vergonha, a segunda provoca indignação. Considere antes o que aquele que é repreendido teme perder, porque é realmente bom que aquele que é corrigido acredite que você é um amigo e não um inimigo, pois assim é mais fácil seguir conselhos do que sucumbir ao insulto. O medo é o mau guardião da perseverança e do pudor, pelo contrário, ensina a tê-lo, pois quem teme se reprime, mas não se corrige. Muito apropriadamente ele disse, se eu pecar contra você, porque há uma grande diferença entre pecar contra Deus e pecar contra o homem. Ou porque no sétimo dia Deus descansou das suas criações. No sétimo dia, após a semana deste mundo, nos é oferecido o descanso eterno, para que assim como as más ações deste mundo acabarão, também a severidade do castigo descansará. Isto também é dito porque a fé dispensa o espírito impuro, especialmente quando a natureza da árvore se presta a esta opinião. Como o fruto da moreira é branco primeiro na flor, quando se forma torna-se amarelo e preto quando amadurece. O diabo também, caído pela sua prevaricação, pela flor branca da sua natureza angelical e pelo brilho do seu poder, tornou-se negro e horrível pelo fedor do pecado. Até amanhã.